Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 69 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 604 do Catecismo, no artigo 6, falando sobre o sexto mandamento: não pecar contra a castidade. O Catecismo nos ensina que a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e de alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à nossa capacidade de amar e de procriar, e de maneira mais geral, à nossa aptidão para tecer vínculos de comunhão com os outros. Cabe a cada um, diz o Catecismo, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual, a diferença e a complementariedade físicas, morais e espirituais entre homem e mulher estão orientadas para os bens do casamento e para o desabrochar da vida familiar. A harmonia do casal e da sociedade depende, em grande parte, da maneira como se vivem entre os sexos, a complementariedade, a necessidade e o apoio mútuos. Jesus veio restaurar a criação na pureza da sua origem. Então, se o pecado veio desvirtuar as relações entre homem e mulher, Jesus a veio restaurar, veio redimir as relações entre os sexos. No Sermão da Montanha, ele interpreta de maneira rigorosa o plano de Deus. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, diz Jesus, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela em seu coração. A tradição da Igreja entendeu o sexto mandamento como englobando o conjunto da sexualidade humana, ou seja, nossa vocação à castidade, que significa, diz o Catecismo, a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Então, repetindo, a castidade é a perfeita integração da sexualidade na pessoa humana, a sua unidade de corpo e de alma. A sexualidade, na qual se exprime a pertença do homem ao mundo material e biológico, torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando é integrada na relação de pessoa a pessoa, na doação mútua, total e temporalmente ilimitada do homem e da mulher. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integridade da sua doação. O Catecismo nos ensina que a pessoa casta mantém a integridade das forças vitais de amor nela depositadas. Essa integridade garante a unidade da pessoa e se opõe a todo comportamento que venha a feri-la. Não tolera duplicidade nem de vida, nem de linguagem. A castidade, diz o Catecismo, comporta a aprendizagem do domínio de si, que é pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara: ou o homem comanda as suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. O homem consegue essa dignidade quando, libertado de toda a escravidão das paixões, caminha para o seu fim pela escolha livre do bem e procura eficazmente os meios aptos com toda a sua aplicação. A virtude da castidade, ensina o Catecismo, é comandada pela virtude cardial da temperança, que tem em vista fazer depender da razão as paixões e os apetites da sensibilidade humana. O domínio de si mesmo é um trabalho a longo prazo. Nunca deve ser considerado definitivamente adquirido. Supõe um esforço a ser retomado em todas as idades da vida. O esforço necessário pode ser mais intenso em certas épocas. Por exemplo, quando se forma a personalidade, na infância e na adolescência. A castidade tem leis de crescimento. Esse crescimento passa por graus, marcados pela imperfeição,
e muitas vezes pelo pecado. O pecado, algumas vezes, pode nos fazer aprender, um pecado que nos leva ao vazio, que nos leva à ansiedade, à angústia, à insatisfação, pela falta de domínio da nossa castidade, algumas vezes pode ser pedagógico, nos exortando a criarmos uma disciplina para sermos castos, né? Ou seja, até mesmo de um mal, Deus pode tirar um bem ainda maior. Então, a caridade, diz o catecismo, é a forma de todas as virtudes. Influenciada por ela, a castidade aparece como uma escola de doação da pessoa. O domínio de si mesmo está ordenado para a doação ao próximo. A castidade leva aquele que a pratica a tornar-se para o próximo uma testemunha da fidelidade e da ternura de Deus. Então só pode haver uma doação verdadeira ao próximo quando nós temos um domínio da nossa sexualidade, quando nós somos plenamente castos. Então existe uma castidade própria daquele que é solteiro, uma castidade própria daquele que é casado, dentro da fidelidade conjugal. Existe uma castidade daquele que é religioso, que é consagrado, que é freira, padre. Existe uma castidade também das pessoas viúvas. E as ofensas à castidade, o catecismo as enumera, né? A luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades da procriação e da união dentro do matrimônio. Então o sexo ele tem dois sentidos. O primeiro é unitivo e o segundo é procriativo. Esses dois estão unidos dentro da bênção de Deus no matrimônio, no qual a sexualidade ela se torna santificadora, querida e desejada por Deus. Então não há nada de sujo no sexo, na atração entre um homem e uma mulher, quando vividos dentro da bênção de Deus, dentro do sacramento do matrimônio, para o qual deve se orientar o namoro, o noivado, sempre vivendo um namoro santo e um noivado também buscando a santidade do matrimônio. Então as ofensas à castidade são a masturbação, a pornografia, a fornicação, a prostituição, o estupro, né? De forma particular, a pornografia é uma palavra que vem do grego. Porno significa sujeira e grafia, imagens. Então, imagens sujas. Nós devemos cuidar muito do nosso olhar, que é a janela, é a porta para a nossa alma, para não permitir que nós sejamos tomados por esse mau hábito, né? E o catecismo, então, vai nos falar também que o homossexualismo também é contrário à lei natural, porque se fecha, o ato homossexual se fecha ao dom da vida, ou seja, não gera vida. Então diz o catecismo, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum podem ser aprovados, né? Mas, por outro lado, a igreja não se fecha às pessoas que têm essa tendência profundamente enraizada. Pelo contrário, as acolhe com caridade, com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á, diz o catecismo, para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. As pessoas homossexuais, diz o catecismo, são chamadas à castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça dos sacramentos. Estas pessoas podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Em última instância, heterossexuais, homossexuais, todos são chamados a viver a castidade, porque a castidade, repito, é essa perfeita integração entre o nosso corpo e a nossa alma na vivência da nossa sexualidade, dependendo do estado de vida de cada um, solteiro, celibatário, casado, viúvo ou
religioso, sacerdote. A sexualidade, conclui o catecismo, está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e uma garantia de comunhão espiritual. Entre os batizados, os vínculos do matrimônio são santificados pelo sacramento. Então, o amor dos esposos realiza o duplo fim do matrimônio, que é o bem dos cônjuges e a transmissão da vida, o aspecto unitivo e procriativo da sexualidade. Esses dois significados ou valores do casamento não podem ser separados, sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Assim, o amor conjugal entre o homem e a mulher atende à dupla exigência da fidelidade e da fecundidade. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.